Como eu sempre costumo dizer, é um prazer, uma satisfação poder estar conversando, reencontrando, né, mais uma vez nesse diálogo de terça-feira, como nós sempre falamos, diálogos semanais. Eu até brinco, né? Vocês já me ouviram dizer aqui. É quase que um monólogo, né? Eu fico ouvindo, eu fico falando, vocês ficam me ouvindo. Lógico que o objetivo são as provocações, né? Então eu lanço a reflexão, objeto de reflexão, e a nossa intenção é fazer com que vocês reflitam sobre tudo que nós estamos comentando. Inicialmente, aqueles que estão hoje conhecendo a nossa casa, é sempre uma satisfação de nossa parte poder estar recebendo-os, né, pela primeira vez. E os que já são irmãos antigos, eu sempre brinco que não precisa de maiores apresentações, nós já somos conhecidos. Bom, quem esteve aqui na semana passada viu que comentávamos, né, sobre um capítulo do nosso livro. O livro Conversando no Terreiro. Nós citamos, me parece, a lição 26. Não adianta querer falar de Umbanda sem estar na banda. E aí brincamos dizendo que a tradução verdadeira do termo Umbanda vem do termo sagrado e que sofreu corruptela com o tempo, mas que vem do vocábulo trino, né? Om, banda, rum. Então quando a gente fala de banda, a gente está falando de conjunto. E conjunto para nós é sempre um processo de convergência. Toda vez que nós falamos de convergência, toda vez que nós falamos de união, é sempre é bom termos, né, como referência o sagrado. Então, ponto de convergência para nós é sempre o sagrado. E sempre lembrando, né, que o sagrado não é patrimônio exclusivo da Umbanda. Então, o sagrado pode estar presente no setor religioso kardecista, assim como nossos irmãos católicos e em todas as escolas sagradas e religiosas que existem espalhadas, né, pelo nosso planeta. Lógico que há uma inversão de valores muitas das vezes, mas não compete a nós julgarmos. Nós podemos falar como sacerdotes da Umbanda daquilo que nós praticamos, daquilo que nós vivenciamos no dia a dia. E para nós, quando falamos de convergência, falamos de união, falamos desse ponto de interseção, a referência nossa é sempre o sagrado. E o que é o sagrado para nós? É a divindade, que se expressa para nós através de sua consciência única. Esse é o ponto que eu queria hoje avançar um pouco mais com vocês. Como eu dizia no final e encerramento do mês de junho, ou seja, no primeiro semestre, eu falei que nesse semestre em diante, ou seja, nesse mês de julho em diante, nesse segundo semestre, nós estaríamos aprofundando alguns conceitos dados, né, no primeiro semestre. E, se vocês se lembram, nós falamos que a verticalização, que é o processo intuitivo dentro da nossa gradação iniciática. Mas o que você está falando? Estou dizendo que nós, como seres humanos, ainda que estejamos encarnados, a nossa referência é sempre o sagrado. O sagrado, para nós, é a essência espiritual. Então, existe uma conexão entre a nossa realidade material e a realidade espiritual. Essa conexão, para nós chamamos de verticalização. Como diz o caboclo que ensina o mentor dessa casa, nós podemos estar com o pé enterrado na terra, ou seja, encarnado, apegado até o último momento das coisas mais materiais, mas nós não podemos perder a referência do plano espiritual. Então, quando nós falamos de buscar a essência, buscar o sagrado, nesse processo de verticalização, um dos atributos é essencial, que é a intuição. E lembrando sempre que a intuição, dentro, né, dos saberes iniciáticos da Umbanda, ela ultrapassa a quinta dimensão. Então, o sensitivo, ou o ser humano que consegue abstrair ao ponto de perceber na sexta e na sétima dimensão, ele já consegue ter nessa abertura de canal intuitivo. E ampliar a consciência está conectados com a própria essência espiritual. Quando falamos de estar conectado com a essência espiritual, aí existe aquela chave que a gente já vem comentando desde o início do ano. Quando nós damos prevalência às questões espirituais e começamos a repensar as questões materiais, nós começamos a encontrar esse prumo. Por que digo em reencontrar esse prumo? Quase sempre nós, seres humanos, vivendo essa experiência humana, nós ficamos muito presos à horizontalidade. São as coisas da matéria. Isso é horizontal. Então, quando nós nos preocupamos com as questões da energia aqui, do que vamos comer, do que vamos beber, do que vamos vestir, temos que ganhar dinheiro, temos que ter uma prole
com a saúde orgânica boa e despreocupamos dos outros quesitos, nós vivemos esse processo evolutivo horizontal. Quando nós somos convidados a voltar a mente para o plano espiritual, aí nós buscamos o processo de verticalização. E aí existe um aspecto muito importante, e eu inicio a partir de hoje esse diálogo. Quando nós falamos de verticalização, quem conhece já a nossa casa, já acompanha principalmente as nossas obras, quando eu falo nossas obras, eu tenho sim como autoria 3 livros, mas 2 deles são sim de cunhos mediúnicos meus, mas um é espiritual. E um desses livros, que é Umbanda Rum, as Bases da Iluminação, eu falo de 3 vertentes. A vertente una do sagrado, a vertente do devocional e a vertente do estrutural. E o que nos interessa no bate-papo da noite? A vertente una do sagrado. O que é a vertente una do sagrado? É essa canalização hierárquica entre nós, entre a nossa realidade humana e as leis divinas. Quando nós falamos de consciência una, que é essa expressão da divindade, por alguns chamados de Deus, por outros chamados de Tupã, por nós especificamente na Umbanda chamado de Zambi, de Ireaê, ou não importa se é Olorum, e aí vão dando vários nomes para essa divindade. O que a gente precisa entender e compreender é que nesse processo de verticalização existe uma vertente de transmissão de saberes. E essa vertente de transmissão de saberes começa lá no reino virginal até alcançar a gente aqui no reino material. E como que essas informações são passadas? Através de uma hierarquia. Toda religião tem sua hierarquia. Se a gente pegar os irmãos católicos, anjos, arcanjos, serafins e querubins. Se a gente pegar a Umbanda, protetores, guias, orixás menores e orixás ancestrais. Então, se vocês pegarem todas as religiões que existem no mundo, vai ter essa hierarquia. Essa hierarquia é exatamente a representação dessa vertente una do sagrado. Por que vertente una do sagrado? Porque o poder maior está com a divindade. Através dessa mente una dele, ele ordena. Então, o princípio que a gente chama, quando pergunta às pessoas que gostam de uma linguagem mais rebuscada, pergunta assim: quais são os atributos de Deus? Quais são? Onisciência, onipotência e onipresença. O que é a onisciência? É essa consciência una. É saber de tudo, mesmo não estando ali, como a gente entende equivocadamente, né, de corpo e alma presente. Não. A divindade tem a capacidade de sua consciência una, através de sua hierarquia, estar presente em todos os ambientes. E ela, através dessa vertente una, ela permite a veiculação da onipotência divina. Para se fazer onipresente junto a nós. Então, onisciência, onipotência e onipresença são requisitos da vertente una do sagrado. Essa canalização de verticalização é que nos permite a ampliação de consciência. Desde que a gente esteja em consonância com as leis espirituais. Muitas das vezes nós vamos nos rebelar contra essas leis. E aí vamos cair no famoso karma, né, que tudo ajusta. Lembra daquele exemplo que eu dou? A gente tem um destino, é como se fosse esse caminho aqui, esse corredor, limitado, né, pelos bancos. Esse espaço aqui, eu posso andar nele. Se eu tentar passar do limite, uma energia vai me jogar para dentro desse destino. Essa energia que nos conduz ao processo de expiação, ao processo de evolução. Lembra que nós falamos no início? Que o processo evolutivo, ele passa por etapas. E aí eu vou encerrar com um objeto de reflexão para vocês. Aproveitando uma pergunta que me chegou hoje. Não vou falar o nome para não ser indiscreto. Como eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas de outros estados, talvez pela veiculação dos vídeos, né? Mas a pergunta da pessoa era: como nós, da Umbanda Esotérica, que é uma escola, como existem várias outras escolas, vemos o processo da iniciação? Eu vou traduzir da seguinte forma, para ficar bem fácil para vocês entenderem, sem entrar nos critérios esotéricos, que é essa coisa mais voltada para os médicos. Iniciação para nós, presta bastante atenção.
Já explicamos que ela não é exclusiva de nós, médiums, que temos compromisso espiritual. A iniciação, inclusive, pode abarcar vocês. E a iniciação, dentro dessa perspectiva, para nós é vivência efetiva, religiosa, de uma tradição, que é baseado na crença e na fé. Vou repetir. Iniciação para nós. O que é iniciação para nós? É a vivência efetiva. E pode ser até afetiva. Vivência efetiva e afetiva. De quê? Da religião. Baseado nos princípios da busca do sagrado, mas experimentado pela crença e pela fé. Ficou fácil assim? Então agora eu vou destrinchar mais um pouquinho. Eu falei que o objeto é de... eu estou lançando um problema, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Se a iniciação é a vivência efetiva e afetiva da religião, vamos lembrar o que é religião? Já falamos aqui. Religião é o religar. E religar é com o que? Com o sagrado. Quando eu falo em vertente una do sagrado, esse canal que me liga aqui, a minha condição humana, com os aspectos espirituais, isso é religado. E se eu consigo, dessa verticalização, extrair de mim mesmo o sagrado, eu consigo estar em equilíbrio, em estabilidade e harmonia. Porque eu começo o processo de iniciação comigo mesmo, com o outro, com o meio e com a divindade. Pegaram? Isso não é convergência? Quando eu alinho o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações nesse processo de verticalização e consigo extrair dessa vertente una do sagrado a perfeição espiritual, eu estou num processo evolutivo consciente. Olha que bacana. Processo consciente. Então o meu religar, a minha conexão com a divindade ou com Deus é consciente. Se ela está acontecendo de forma consciente, eu estou galgando o meu processo de forma efetiva e afetiva. Esse é o objeto de reflexão para vocês. Lembram que no início desse ano, desse ciclo de 2017, eu fiz uma pergunta assim, quase que como se não quisesse nada: qual o papel que a Umbanda ocupa na vida de vocês? Lembram disso? Então fica aí o objeto de reflexão para vocês. Nós estamos avançando. Primeiro semestre lançamos bases de compreensão para que a gente pudesse ampliar o diálogo. Estou ampliando o diálogo. E aí é sempre bom a gente ter essa resposta definida. Qual o papel que a Umbanda ocupa na vida nossa como religiosa. É isso. Um bom dia.